Continuando com o estudo dos múltiplos divisores, hoje a gente vai ver o que é o mínimo múltiplo comum. Situação problema. Sabrina está doente e a mãe dela a levou ao médico. Ela receitou a Sabrina um comprimido que deve ser tomado de 6 em 6 horas e uma colher de xarope para ser tomada de 4 em 4 horas. A mãe dela deu o comprimido e o xarope a 0 hora, ou seja, à meia-noite. Qual é o primeiro horário que Sabrina voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo? Então, eu tenho um comprimido que eu tomo de 6 em 6 horas e um xarope que eu tomo de 4 em 4 horas, ok? São dois medicamentos. E é o seguinte, a mãe deu a Sabrina o comprimido e o xarope a 0 hora, ou seja, à meia-noite. Deu os dois ao mesmo tempo. E está perguntando para mim qual é o primeiro horário que Sabrina voltará a tomar o comprimido e o xarope ao mesmo tempo. Então, uma maneira da gente resolver isso é listar os horários em que ela toma tanto o comprimido quanto o xarope e ver aqueles horários em comum. Então, vamos listar. Primeiro, os horários do comprimido. Então, do comprimido, a gente tem o seguinte: ela tomou às 0 horas, voltou a tomar às 6, às 12, às 18, às 24 e por aí vai. E o xarope? O xarope, ela tomou às 0 horas também, junto com o comprimido. Tomou agora às 4 horas, às 8 horas, às 8 horas, às 12 horas, às 16 horas, às 20 horas e às 24 horas. E por aí vai. E agora vamos identificar os horários em comum. Então a gente tem às 0 horas, como de fato foi, né? Já que ele tomou o primeiro xarope às 0 horas, tanto o xarope quanto o comprimido, às 12 horas e às 24 horas. Ou seja, os horários em comum, né? Comum, foram o seguinte: 0, 12 e 24. 0, 12 e 24. É perguntado para nós qual é o primeiro horário em que Sabrina voltará a tomar o comprimido novamente. Se ela tomou às 0 horas, o primeiro horário em que ela voltará a tomar será justamente às 12 horas. Então, essa situação aqui é uma situação bem clássica de mínimo múltiplo comum. Já que o que eu fiz aqui foi listar os múltiplos, são os múltiplos de 6. Os múltiplos de 6. E aqui eu listei os múltiplos de 4. Os múltiplos do número 4. E eu quis descobrir o menor número, que é múltiplo de 4 e de 6 ao mesmo tempo. E esse número é o 12. Então, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 6 é o 12, que é aquele número que é múltiplo tanto de 4 quanto de 6 e é o menor deles. Então, vamos lá. O mínimo múltiplo comum, ou MMC, de dois ou mais números inteiros é o menor número, diferente de zero, que é múltiplo comum desses números. É o menor número que é múltiplo comum dos dois, ou dos 3, ou dos 5, tanto faz. Então, vamos lá. Determine o mínimo múltiplo comum de 15 e 20. Como é que a gente faz isso? A gente lista os múltiplos de 15, conjunto dos múltiplos de 15, a gente tem 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, e continua, tá? E lista agora os múltiplos de 20. A gente tem 0, 20, 40, 60, 80, 100 e por aí vai. A gente já percebe aqui que o menor múltiplo comum
é o 60, né? Que é tanto o múltiplo de 15 quanto o múltiplo de 20. Então, o mínimo múltiplo comum entre 15 e 20 é 60. Vamos fazer agora o mínimo múltiplo comum de 6 e 25. Ó, 6 e 25, gente. Se você fosse listar os múltiplos de 6 e os múltiplos de 25 até encontrar o mínimo múltiplo comum, demoraria bastante. Por quê? Porque 6 e 25 são primos entre si. Só tem como divisores comuns o 1, né? Se tu listar aqui os divisores de 6, ó, e os divisores de 25, tu vai ver que o comum é 1. Ó, divisores de 6, 1, 2, 3 e 6. Os divisores de 25, a gente tem o 1, o 5 e o próprio 25. Então, comum a eles, a gente só tem o 1. Quando isso acontece, a gente diz que os números são primos entre si. Então, 6 e 25 são primos entre si. Quando dois números são primos entre si, o mínimo múltiplo comum deles é simplesmente o produto dos dois. Então, o MMC de 6 e 25 vai ser 6 vezes 25, que dá 150, ok? Então, dois números que são primos entre si, o MMC deles é o produto dos dois. Continuando, a gente tem a decomposição simultânea em fatores primos. Lembra da decomposição que a gente fez lá na primeira aula de múltiplos divisores, fez para máximo divisor comum, vai voltar agora para mínimo múltiplo comum, só que de maneira simultânea. Se eu quero determinar um mínimo múltiplo comum de 48, de 18 e 45, basta eu fazer 18, basta fazer a decomposição simultânea de 18 e 45. O que é decomposição simultânea? É tu escrever os dois números e fazer a decomposição dos dois ao mesmo tempo. Então, começa, decomposição em fatores primos. Tu começa sempre pelo menor número primo que divide os números, né? Então, o menor número primo aqui, no caso, é o 2. O 2 divide 18. 18 dividido por 2 é 9. Mas o 2 não divide 45. Então, tu repete 45. Quando não dividir, tu repete. O próximo. O próximo aqui, o 2 não divide nenhum dos dois números aqui. Então, tem que passar por 3. 3, 9 dividido por 3 dá 3. 45 divide por 3? Divide, dá 15. Continua. 3 novamente. O 3 divide por 3? Divide, dá 1. O 15 divide por 3? Divide, dá 5. Pronto. Agora só o 5, né? O 1 divide por 5? Não, então tu baixa. O 5 divide por 5? Divide, dá 1. Quando chegou aqui em 1, aqui embaixo, nos dois, todos os números chegaram em 1, tu para a divisão. E, além disso, tu vai saber o seguinte: o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou seja, o mínimo múltiplo comum é o produto dos fatores. Então, aqui, o mínimo múltiplo comum vai ser 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. E isso dá quanto? Isso vai dar 90. Então, o mínimo múltiplo comum de 18 e 45 é 90. Simples assim, né? Essa decomposição simultânea. Tu escreve os dois números e faz a decomposição deles ao mesmo tempo. Tu vai perceber que o mínimo múltiplo comum, nesse caso, vai ser o produto dos fatores que decompõem os números. Questão 1. André, Bruno e Carlos estão competindo em uma pista circular de kart. Eles largam juntos e André leva 36 segundos para completar uma volta, Bruno 40 segundos e Carlos 48. Depois de quanto tempo após a largada eles irão passar juntos pelo ponto de largada? Né? Eles irão passar juntos pelo ponto de largada após quanto tempo? Bom, o tempo que demora a volta de André é um tempo de 36 segundos, ou seja, cada volta de André demora um múltiplo de 36 para ele completar. Do mesmo modo que as voltas de Bruno são múltiplos de 40 e as voltas de Carlos são múltiplos de 48. Perceba a semelhança entre esse problema e o primeiro, é a primeira situação. Então aqui, ó, tu lista os múltiplos de 36,
os múltiplos de 40 e os múltiplos de 48 e observa quem é o menor. Né? Poderia fazer dessa maneira, mas a gente já aprendeu o método das divisões sucessivas, né? Então vamos fazer por ele. Então vai ser 40, 36, 40 e 48. Vai decompor os números ao mesmo tempo. Então dá para tu dividir por 2, 36 por 2 dá 18, 40 por 2 dá 20, 48 por 2 dá 24. Dividindo por 2 novamente, tem 9, 10 e 12. Dividindo por 2 novamente, tem 9, 5 e 6. Dividindo por 2 novamente, tu tem 9, 5 e 3. Dividido por 3, tu tem 3, 5 e 1. Dividindo por 3, tu vai ter 1. Aqui dá 1. Aqui dá 5 e aqui dá 1. E agora tu divide por 5. Tá? Acabou o espaço aqui. Então, tudo seria 1. Resultado, a decomposição deu 2 vezes 2. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 à quarta, né? Vezes 3 vezes 3, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Vezes 5. Então, o mínimo múltiplo comum é 2 à quarta vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 à quarta, gente, dá 16, tá? 3 ao quadrado é 9 e 5, a gente repete. 16 vezes 9, 45. Então, o resultado vai ser 45 vezes 16. Vamos fazer essa conta? 6 vezes 5, 30. 0 vai 3. 6 vezes 4, 24. Com 3, 27. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 4, 4. Somando aqui, a gente vai ter o seguinte. 0, 12, 2 vai 1. 6 com 1, 7. Tá? Separar aqui. Resultado 720. Então, ó, depois de 720 segundos, lembra que cada competidor está andando em segundos, ó, depois de 720 segundos é que eles passarão juntos novamente pela largada. Então, a resposta seria 720 segundos. Então, essa foi a aula de hoje sobre mínimo múltiplo comum.